Olá, meu nome é Lucas, eu sou estudante formante de filosofia, estou no oitavo semestre da Universidade de São Judas. Vou abordar um tema hoje que é muito contemporâneo, é um tema muito influente no dia a dia, né? Eu vou tratar um pouco a respeito da filosofia política e também um pouco de sociologia, tendo em vista que eu vou trazer um filósofo e sociólogo que traz muito a respeito disso, né, de política e de sociologia, e discorrer um pouco a respeito dos seus conceitos. Eu vou falar de Maquiavel, que teve uma grande importância na sua época e continua, apesar de ser há muitos anos atrás, né, continua tendo muita importância hoje por trazer temas que são atuais, por descrever uma política que hoje a gente consegue encontrar exemplos, né, na política atual. Então ele descreve ali algumas formas de lidar com o governo na época da monarquia, mas a gente também consegue encaixar muito do que foi escrito por Maquiavel na política de hoje. Vamos discorrer a respeito do livro Príncipe, né, uma das principais obras que se tem aí de Maquiavel. E como já foi dito, continua muito contemporânea, continua tendo muita influência, sendo fundamental para compreender como que é a política, né? Como que ela funciona, o que faz uma pessoa ser considerada um bom governante, o que faz a pessoa conseguir manter ela no poder por muito tempo, né? Então, tudo que ele discorreu já há um tempo atrás continua sendo muito presente, continua sendo fundamental e sendo muito relevante para compreender toda essa questão de como funciona a sociedade hoje. Vamos lá. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, né, em 1469. Ele era historiador, filósofo, um teórico político, foi funcionário público também durante os anos da República, né, lá na cidade de Florença. Então, como já foi dito, ele era muito importante, né, por conta da sua extrema inteligência, por conta também de ter vivido um momento marcante e foi funcionário público, né, então ele tinha ali uma influência direta no funcionamento político da sociedade, né? Inclusive foi dessas experiências onde ele tirou ali as suas referências para poder escrever o livro O Príncipe, né, que ele traz, na verdade, o Príncipe ele é um marco muito importante, porque ele traz uma nova visão sobre a filosofia, ele traz uma nova visão sobre a política, né? E Maquiavel ele viveu ali dentro do renascentismo, na verdade, ele é muito importante para o renascentismo, porque Maquiavel ele viveu duas épocas, né? Ele viveu ali na monarquia, né, dando início para a república, e depois de um determinado tempo, Maquiavel ele viveu novamente ali, ele viu a sociedade voltar para depois de 30, 40 anos, né, voltar para a monarquia. Então, ele já é muito importante porque ele teve esse momento, né, essa transição, quando nasce a república e quando transita novamente para a monarquia. Inclusive o livro O Príncipe de Maquiavel é como se fosse um conselho, né? São dicas para como se deve governar, como fazer a manutenção do príncipe, do principado, garantindo ali a sua continuidade como quem governa, como quem tá no poder, né? Enfim, ele traz essas questões muito importantes, ele começa a dar orientações para como você se mantém no poder. E aí a gente vai entrar também em questões super importantes, que é a virtude e a fortuna, que são duas definições que Maquiavel traz ali, que são fundamentos para você manter essa manutenção, fazer essa manutenção, estar sempre remediando a sua governança. Bom, em 1512 Maquiavel ele é exilado, e a partir de 1513 ele fica até 1519 escrevendo o livro O Príncipe, né? Como foi dito anteriormente, esse livro, O Príncipe, ele está dando dicas realmente de como se manter no poder. Por quê? Porque o Maquiavel tentava, através do livro, se reaproximar do governo
de Florença, né? Ele tentava, obviamente, ser uma pessoa de novo que ia recuperar seu cargo, que ia ter um reconhecimento na sociedade, que ia ter uma influência política, e ele perdeu tudo isso com esse exílio, né? Então, é nesse momento que a família Médici, em 1512, derruba a República, né? República essa que era muito defendida por Maquiavel, né? Ele viu sair da monarquia para a República e viu em 1512 ali voltar a Florença para monarquia. Então ele dedica o livro Príncipe para o Lourenço II de Médici, que ele era o herdeiro do trono, nessa tentativa mesmo de reaproximação, né? A família Médici, ela já volta com a monarquia e começa a ter ali um conflito político muito grande na Itália. Por quê? Você tinha algumas cidades que era o Principado, você tinha outras cidades que elas eram dominadas pela igreja, você tinha as cidades que era a república, então você começa a ter muitos conflitos políticos, né? E nesse momento, como o Maquiavel não é nada bobo, ele tá tentando a sua reaproximação com o governo, ele faz o livro Príncipe defendendo a monarquia. Ele muda completamente suas ideias, né? Como ele viu a República nascendo, ele era completamente a favor da República, do funcionamento da política e da sociedade como era a República, mas para conseguir essa reaproximação, ele precisa mudar um pouco os seus ideais e escreve ali o Príncipe defendendo realmente a monarquia. Dado, né, esse tempo que Maquiavel passou se dedicando para escrever o Príncipe, e para tentar se reaproximar novamente do governo, ele acaba, né, que em 1519 ele é anistiado e ele volta para Florença. Então o objetivo dele está concluído, né? Ele saiu ali do exilamento, ele foi ouvido novamente e começou ali a restituir sua importância política, a sua importância na sociedade. Por quê? Porque ele é contratado, ele meio que tem um emprego, realmente tem um emprego, onde ele vai escrever, ele vai registrar a história de Florença, né? Então veja bem, ele estava exilado, ele foi expulso da sociedade, escreve um livro, ele consegue voltar ali a ter contato com quem estava no poder e agora ele vai escrever a história de Florença. Então ele se aproxima de quem está no poder e ali a partir de O Príncipe, a partir do livro O Príncipe, Maquiavel começa a apresentar uma visão finalista da política, né? O que quer dizer essa visão finalista da política? Ele vê a necessidade de se pensar na finalidade e não na própria ação. Por quê? Porque se você tivesse uma ação que não tivesse uma finalidade, seria uma ação injustificável. Não era plausível para Maquiavel você agir de determinada forma sem que aquilo tivesse uma finalidade maior. E aqui é interessante porque a gente começa a criar uma separação da ética e da política, o que vai ficar muito visível posteriormente, que é aquilo que Maquiavel defende, que o que importa mais é a sua imagem, né? Se para o seu povo o que importa é ter um líder que aparenta ser religioso, ele vai aparentar religioso, ele vai passar uma imagem de que é religioso, de quem segue aquela ética e aquela moral religiosa, porém, quando ele for tomar decisões e tomar ações políticas, ele vai se desprender disso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então Maquiavel dizia que se você necessitasse parecer ser uma pessoa religiosa e bondosa, maravilha, perfeito, você ia passar essa imagem, mas se por trás dos bastidores você precisasse matar alguém para estar no poder, você precisasse exilar alguém para estar no poder, você faria isso porque você estaria separando a ética da política. Bom, com isso a gente consegue concluir o quanto Maquiavel é importante por ultrapassar uma barreira, né? Se a gente voltar no tempo, voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que a filosofia política, a política em si, era vista de uma maneira muito tópica, né? Se você voltar ali na época de Sócrates, por exemplo, era uma maneira muito tópica enxergada a política. E Maquiavel, ele ali foi considerado o fundador, né, da política, da filosofia política moderna. Não é à toa que a gente consegue hoje, né, através da leitura dos seus livros, fazer muitos comparativos, ver muita semelhança
na forma de governar, na forma em que acontece hoje a divulgação da imagem de um político com a necessidade que se tinha posteriormente de você manter uma imagem para ter apoio da população, para ter apoio da sociedade, né? Ele era realmente um gênio e é atemporal, né? A gente tem aí as suas obras de 1519, suas obras de 1520, que até hoje são fundamentais para a gente conseguir mapear e entender ali um pouco mais de como funciona uma questão política na sociedade atual. Bom, em 1512, Maquiavel ele é exilado, né? E a partir de 1513 até ali 1519 mais ou menos, ele fica fora do reino de Florença, escrevendo justamente o livro O Príncipe. Ali em 1512 foi quando a família Médici, eles derrubam a república, eles derrubam a república e eles trazem de volta a monarquia, né? E Maquiavel, ele sempre defendeu a república, né? Ele viu o surgimento da república, para ele era o que fazia sentido. Então, em 1913, ele começa a escrever, né? Visto que ele foi exilado, e ele escreve O Príncipe, justamente numa tentativa de reaproximação da família Médici. Não é nada bobo, Maquiavel ele queria voltar ali a ter influência política e social na sociedade, tendo em vista que a família Médici era quem era representado, eles representavam um novo governo florentino, né? Então o Príncipe, ele é dedicado a Lourenço II de Médici, que ele era o herdeiro do trono, e como eu falei, Maquiavel está dando dicas de como manter o seu poder ali durante anos e anos. Enfim, a intenção nunca era perder o poder, né? Porque quem detinha o poder é quem ditava as regras, então não perdia suas fortunas, né? Garantia o seu domínio, aí as suas ideias, enfim, eram as que ditavam as regras na sociedade. Então ali Maquiavel começa a defender a monarquia, também, como eu falei, nada bobo, ele quer tentar se reaproximar do governo, então ele começa a defender a monarquia até por conta de muitos conflitos políticos que se tinha nas cidades da Itália, né? Você tinha algumas cidades que era monarquia.